Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, obrigado, porque nós podemos ler a Tua palavra, entender e pedimos a Tua graça para que nos fazer obedecer a Tua palavra. Nós pedimos a Tua bênção sobre todos nós que estamos agora envolvidos com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estamos trabalhando na primeira parte de Samuel, 1 Samuel, e a primeira parte de 1 Samuel. Lembramos que os personagens dessa parte vai ser Samuel, Saul e Davi. Estamos ainda em Saul. Então, em Gilgal, Saul foi proclamado rei. Então, o primeiro rei. O Samuel, o último juiz. E agora, o primeiro rei. E quando, então, eles trazem ofertas, eles fazem os sacrifícios, é aquele tempo de paz, né? Samuel resigna o seu cargo. Ele já está velho, está com 89 anos, e ele, então, fala que ele já fez a parte dele. E é muito lindo o discurso que ele faz na despedida dele. Ele faz uma avaliação do tempo que ele foi juiz, todo aquele tempo, todos aqueles anos, desde menino e agora então com 89 anos. Então Samuel faz um discurso deixando o cargo de juiz, é o último juiz. E ele então faz as perguntas para eles: eu tomei algum boi de vocês, algum jumento? Defraudei alguém? Oprimi? Aceitei suborno? Ele recorda também os atos de justiça de Deus, tudo que Deus havia feito com eles, desde Jacó, desde Abraão, Jacó, a saída do Egito, Moisés, Arão. Fala também do tempo que eles esqueciam de Deus e Deus tinha que levantar os juízes. Lembrou Gideão, Baraque, Jefté, Samuel e lembrou do Naás, aquele rei que ia furar o olho dos israelitas. E ele falou: agora vocês escolheram o rei. E vai depender de vocês. Se vocês temerem a Deus, tudo irá bem para vocês. Há uma condição de obediência. O nosso Deus continua cuidando, mas o povo tem que ser obediente. E passa o tempo, as coisas vão acontecendo, guerra novamente entre os israelitas e os filisteus. Era o segundo ano de Saul. Jonatas, o filho de Saul, derrotou uma guarnição em Gibeá. E ali ele derrotou era pouca gente. Mas agora os filisteus se reúnem, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, uma multidão como areia, e vem para atacar Israel. E eles estão ali reunidos. Samuel tinha combinado com Saul que 7 dias depois ele ia lá, nesse lugar onde eles estavam, e o tempo começa a passar, os soldados começam a ficar com muito medo, se escondem nas cavernas, nos buracos, nos penhascos, nos túmulos, alguns passam o Jordão, e os que ficam aterrorizados. E o que Saul faz? Samuel não chega, não terá os 7 dias, ele oferece sacrifício. Ele se coloca no lugar de sacerdote. Ele oferece um sacrifício. E quando Samuel chega, inteirado os 7 dias, o Saul fala para ele que ofereceu porque você não apareceu e o povo estava se espalhando. E Samuel disse: você procedeu mal, você não devia ter feito isto. Agora, Deus teria confirmado o seu reino, mas agora o teu reino não subsistirá, porque você desobedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. E Saul reconheceu, mas a sorte dele já estava lançada. Deus já tinha dito que o reino dele estava terminando por causa da desobediência. Ele procedeu mal quando não guardou os mandamentos.
E se ele tivesse obedecido, Deus teria confirmado o reinado dele e a monarquia dos filhos dele continuarem sendo reis. Mas do jeito que ele fez, o reino dele não iria subsistir. E Jonatas, ele estava com o escudeiro dele e ele propõe para o escudeiro que eles deveriam fazer alguma coisa contra os filisteus. E ele diz assim: se Deus é por nós, pode ser pouca gente ou muita gente, Deus pode fazer a vitória a mesma coisa. E havia um detalhe muito grande ali. Os filisteus proibiam que os israelitas tivessem ferreiros. Eles não poderiam trabalhar com ferro. Então, eles não tinham armas. Nesse ponto aqui, quem tinha arma era Jonatas e Saul, o rei e o filho dele. Eles tinham espada e lança. Então, quando Jonatas propõe isso, ele sabe que ele não tem armamento, mas ele vai pela coragem e pela fé. E ele consegue uma grande vitória. Ele consegue uma grande vitória. Mas a luta continua. E eles vão continuar essa batalha. E Saul faz um voto. Ele fala assim que eles não deveriam comer, nenhum soldado deveria comer enquanto não acabasse o dia. Mas o Jonatas não ouviu esse voto do pai dele. E ele pegou e comeu mel. E quase que ele foi morto, porque Saul achou que aquele que desobedecesse devia ser morto. Nós voltamos aí em Saul, lembra do voto precipitado de Jefté. Também um voto precipitado por Saul. Ele estava descontrolado já. E Samuel fala para Saul: Deus mandou uma mensagem direta. É para você exterminar os amalequitas. Era para exterminar os amalequitas. Porque quando eles saíram do Egito, os amalequitas lutaram contra eles. Vocês lembram aquela luta lá, que o sol parou e a lua parou? Os amalequitas queriam impedir que eles viessem para a terra prometida. Então agora Deus está dizendo que era para eles exterminarem os amalequitas. E Saul convocou todo Israel, Judá e Israel, feriu os amalequitas, mas ele poupou o rei, chamado Agag. E poupou também o melhor que havia das ovelhas, dos bois, dos cordeiros, tudo que era gordo, ele não sacrificou. A ordem era destruir tudo. E ele deixou lá. Quando Samuel chegou, ele falou para Samuel: obedeci tudo que você mandou, que Deus mandou. Ele falou: mas eu estou ouvindo o balido, o barulho de animais. E Saul então diz que ele desobedeceu, nem matou o Agag, o rei, e nem exterminou também os animais. E mais uma vez Samuel fala para ele que ele foi rejeitado. E ali o que acontece? Samuel manda matar o rei Agag, que era ordem de Deus. E Deus fala para Samuel, para ele na casa de Jessé. Aqui começa então, aparece o terceiro personagem, que é o Davi. Samuel é enviado à casa de Jessé. E lá ele unge o Davi. Ele vai ser enviado à casa de Jessé. Jessé estava velho já e ele tinha 7 filhos. 3 filhos são soldados de Saul. Os outros 3 iam sempre para o acampamento também, para as guerras. E o filho caçula, aparece aí Davi, ele ia no acampamento e voltava para tomar conta das ovelhas do pai. Aí nós temos então a segunda parte de 1 Samuel, a família de Davi. Nós vamos ver na família de Davi o Jessé,
que é lembra, lá da família de Ruth, né? Eles vêm da descendência de Ruth, da Moabita. Jessé está idoso, os 3 filhos são soldados de Saul, os outros 3 vão e voltam, e o caçula ia ao acampamento e voltava as ovelhas em Belém. Samuel unge Davi. No capítulo 16, Samuel vai à casa de Jessé e tem aquela história que ele vê os filhos de Jessé, soldados, homens fortes, e Deus fala, não é este que eu escolhi para ser rei de Israel. E ele vai escolher o caçula, que era o pastor de ovelhas, o Davi, o último filho de Jessé. E Samuel registra, ele é o que está escrevendo a história. O Espírito do Senhor se apossou de Davi daquele dia em diante. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Depois nós temos, aparece Davi lá no acampamento, lá na guerra, o Davi e o Golias. A história do Davi com o gigante Golias. É muito interessante ler isso aí, a vitória de Davi. Eu gosto muito quando ele fala, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ele era um rapazinho, era um quase adolescente, e ele matou o gigante Golias. E depois aparece Davi também a serviço de Saul. Quando Saul, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ele então tinha crises, ele tinha tempos de muito... ficava nervoso, ficava doente. Então, aconselharam que ele trouxesse alguém que tocasse uma música. E quem vai vir na casa no palácio é Davi, com a sua harpa. Ele dedilhava a harpa, e quando ele dedilhava, quando ele tocava, o Saul sentia alívio. O espírito maligno se retirava de Saul. E então, aí entra agora a história de Davi. Davi chegando na história do povo de Israel, chegando para ser muito importante. Davi vai ser uma das figuras mais importantes até hoje para o judeu. Saul tinha os filhos, eram 3 filhos, e tinha as 2 filhas também. E esse primeiro filho de Saul tem uma amizade muito grande por Davi. O próprio Saul gostou muito de Davi. E Jonatas, o filho, também cria uma amizade muito grande com Davi. E eles fazem uma aliança. E o Jonatas, que era o herdeiro, ele seria o rei depois. Ele dá para o Davi a capa, a armadura, espada, arco e cinto, que eram as figuras, os instrumentos do filho do rei. E Davi, ele fica ali no palácio, ele sai com as tropas e começa a ser reparado. Eles começam a ver o tipo de homem que era Davi, a prudência dele. Ele é bem quisto, a simpatia dele. E quando ele mata o Golias, as mulheres começam a cantar. Eles cantam que Saul feriu milhares e Davi feriu 10 milhares. E o Saul fica com ciúme, entra em crise e ele quer matar Davi. E ele vai ter um tempo muito, muito grande, muito intenso, Davi, no palácio e na vida, até ele se tornar realmente rei. Saul tenta matar Davi. Ele lança a lança em Davi, e Davi sai, foge. O Saul tem medo por causa do êxito de Davi, e porque Israel e Judá amavam Davi. Então, Saul intenta matar Davi. E quando ele matou o Golias, havia uma promessa, que quem matasse o Golias, quem lutasse com o Golias, casaria com a filha do rei, os pais não pagariam mais imposto. E agora o Davi matou o Golias,
Então ele tem direito a casar com a filha de Saul. Mas Saul quer matar Davi. E ele agora jogou a lança, não deu certo, agora ele quer matar pela astúcia. Então ele fala para Davi que ele tinha que pagar por isso aí. Era um dote, um dote. E ele pede para Davi trazer 100 prepúcios de filisteus. Tinha que matar o filisteu, tirar o prepúcio e levar para ele, para casar com a filha dele, com a segunda, porque a primeira ele já tinha dado para outro soldado. Davi trouxe 200. Saul fica sabendo que Davi foi para a casa dos profetas. Então ele manda os mensageiros. Vão 3 grupos de mensageiros. O primeiro grupo foi e começa a profetizar. O segundo grupo vai e começa a profetizar também. E no fim, Saul vai também e ele profetiza. Ele passa a noite profetizando. Enquanto isso, a amizade de Jonatas e Davi se fortalece. E eles fazem uma aliança. Eles prometem um ao outro que eles cuidariam das famílias deles. Na falta de um deles, eles protegeriam a família que ficasse. Saul fica irado com Jonatas. Jonatas se despede de Davi, porque está ficando muito difícil eles estarem juntos. E Davi foge para Nobe. Ele vai ter com o sacerdote Aimeleque. Chega lá, ele fala para o sacerdote que ele e os homens dele estão com fome. E ele fala, só tem os pães da proposição, os pães que os sacerdotes comiam. Mas o sacerdote dá para Davi para alimentar os homens que estavam com ele. E dá para Davi a espada de Golias, que estava lá nesse santuário, estava lá com ele. Davi foge para Aquis, que era o rei de Gate, lá dos filisteus. E dizem, acho que é Davi que está aí. E Davi se finge de doido. Se finge de doido. Aí o rei fala assim, vocês vão trazer mais um doido para mim? Chega. E dizem os estudiosos que é nessa ocasião que Davi escreve o Salmo 34. O Salmo quando ele estava se fingindo de louco para poder fugir daquele lugar, porque estavam desconfiando que era Davi. Davi se esconde em Adulão, que era uma caverna, e vai juntando gente com ele. Quando sabe que Davi está nessa caverna, os pais dele vão para lá, os irmãos, homens que estavam em aperto, homens amargurados de espírito e homens endividados, junto 400 homens. Aí Davi leva os pais dele para Moabe, terra da Rute, e pede para o rei de Moabe que os pais dele fiquem lá até ele resolver os problemas dele. Dizem que ele vai ali porque ele é da família de Ruth, né? Ele é da família de Ruth. Então ele leva os pais para ficarem lá protegidos enquanto ele vai resolver a situação dele com Saul. Saul fica sabendo que o sacerdote Aimeleque tinha dado pão e a espada, porque um homem chamado Doeg, que estava preso ali, ele conta para Saul. E Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Esses sacerdotes são da família de Eli. Lembra que havia uma profecia que nenhum ficaria velho, não é isso? E o Doeg, que denunciou, o Saul fala, agora você mate os profetas e os sacerdotes. Ele matou 85 sacerdotes. E da cidade de Nobe também, todos que eram parentes de Aimeleque. Um filho de Aimeleque, que era da descendência de Eli, foge, Abiatar, vai com Davi, vai se refugiar com Davi. Davi se sente culpado, mas ele fala, fica comigo que eu também estou em perigo. Então, nós vamos ver o que acontece com Davi. A história vai se prolongando, se alongando e vai cumprindo os desígnios de Deus. Dizem os estudiosos que Deus havia a profecia de um rei, só que não era o tempo. Então, o rei que Deus queria, o homem segundo o coração dele, ele está preparando agora
é Davi, que nós vamos continuar vendo. Que Deus nos abençoe.